Então vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo foi um pedido do Danilo, né, cara? A gente compartilhar esse conhecimento. Vai ser um vídeo um pouco demorado. Espero que tenha bastante atenção. Não vai ser, como é um vídeo muito complexo, vai ser uma pincelada rápida, né? Sobre o sistema de tração, ok? Então vamos lá. Eu abri aqui o diagrama. Eu vou ter que usar, pessoal, o diagrama, a apostila. Esse autoestudo que eu estou fazendo aqui, certo? Pra gente tirar umas curiosidades pra gente. E esse conteúdo aqui, esse PDF que eu fiz sobre o sistema eletrônico interno do gabinete dos investidores, entendeu? A gente vai começar por essa ilustração aqui, certo? Eu vou jogar lá no diagrama para ficar mais fácil a nossa compreensão, ok? Então vamos lá. Como a gente já sabe como é que funciona o sistema de excitação, de geração, agora a gente vai aprender a visualizar o diagrama, certo? Vendo aqui, ó. Vamos visualizar, conhecer, como é de costume, conhecer as peças, né? Conhecer o que está acontecendo, tudo que tem aqui. Aqui a gente tem CTs, transdutor de corrente, ou seja, sensores de corrente de entrada das fases, entendeu? Aqui é sensor de corrente já ainda sistema não retificado, antes dos diodos, sistema de retificação. Aqui a gente tem os diodos, faz a retificação, diodos também. Essa posição aqui, pessoal, alternada vem aqui, aqui e aqui, através do gerador, ok? Quando a onda vem positiva, aqui, nessa configuração do diodo aqui, toda onda que vir no lado positivo da onda, consegue passar por esse diodo, por esse e por esse, certo? Fazendo com que resulta tensão positiva nesse barramento aqui, ó. Entendeu? A gente vai olhar aqui, ó. Tá vendo? P. Vocês entenderam aí, né, pessoal? Barramento positivo desse bus, ok? E nessa configuração aqui, toda onda que for negativa, certo? Das três fases aqui, ó. O lado negativo da onda sinoidal consegue passar pelo diodo aqui, ó, nessa configuração, certo? Formando aqui o lado negativo do barramento DC, entendeu? Formando o lado negativo do barramento DC. A quantidade de tensão, essas partes aí, pessoal, a gente não vai entrar em detalhe. Mas aqui é o funcionamento, entendeu? Geralmente a tensão do barramento aí, ela transita entre 1.850 volts, 1.000 volts, 2.500 volts, 2.800 volts. Essa variação aí, dependendo da operação do trabalho do sistema, ok? Então vamos lá. Se eu já retifiquei a energia, eu tenho negativo aqui e positivo aqui em cima. Agora a gente tem os sistemas que fazem com que os motores de tração, nesse caso eles estão aqui, ó. Motor 1 e motor de tração 2. É muito importante a gente saber viajar aqui no diagrama, tá, pessoal? Para iniciar um autoestudo bacana, é bom a gente já visualizar todo dia, dar uma olhadinha. Observe que os motores de tração também têm transdutor de corrente, sensores de corrente. Aqui, certo? Isso é para que os SM dos motores, que é eles que fazem a captação desse sinal, saibam o que está acontecendo, qual roda que está tendo um esforço a mais, para ter um controle de tração correspondente a isso, certo? Então vamos lá, retificou. Observamos que também tem um CT aqui, um transdutor de corrente aqui no barramento. Ele está medindo a corrente do barramento, certo? Tem sensor de voltagem aqui no barramento, ó. Ele pega o negativo, positivo, sensor de voltagem, mais um sensor de voltagem, certo? Aqui a gente tem os resistores de descarga do barramento. O que acontece? O resistor de descarga, pessoal, quando o caminhão desliga, ele automaticamente faz a descarga por meio dos contatores. Os contatores fecham. Quando desliga a chave de ignição, desliga o motor, os contatores se fecham, consumindo toda a energia do barramento, energia residual.
Só que esses resistores, eles é capaz de falhar. Vamos supor que falhe o contator. Ele não se fecha, alguma coisa aconteceu e existe energia residual. Que energia residual é essa? Se o gerador não está gerando, se parou de rodar o motor diesel, o caminhão está desligado e possa existir uma energia residual em caso de falha dos contatores, onde é que está essa energia residual? É em capacitores. Tem capacitor aqui no barramento? Tem. Aqui, ó, negativo, positivo, capacitor de barramento. Isso é muito grave. Um capacitor desse aqui, ele é de 1667 microfarad. É uma capacitância alta, é capaz de matar alguém se for uma energia residual acumulada dentro desse capacitor, certo? Só, pessoal, que a gente não tem só esse capacitor. Esse capacitor ele tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Módulo de fase, certo? Módulo de fase. Ele tá aqui, ó. Ok? Ele tá entre esse módulo de fase e tá entre essa caixa dos contadores. É o capacitor de linha, de filtro, do barramento. E para que serve esse capacitor? Certo? Ele serve para alinhar, fazer como que chama? Ele vai nivelar a tensão do barramento. Ou seja, se tiver um pico de tensão no barramento, certo? Ele vai consumir. Se a tensão aumenta subitamente, ele vai consumir essa tensão. E se a tensão do barramento cair subitamente, ele também vai liberar a tensão interna do capacitor para alimentar o barramento. Para ele é como se fosse uma válvula de alívio, certo? O sistema hidráulico. Ele vai sempre deixar a tensão alinhada, certo? Essa tensão desalinha porque às vezes tem um fechamento bruto dos transistores, algum transistor falha. É raro, né? Vamos supor que a corrente aumenta demais em um motor de tração e a tensão aqui do barramento venha cair um pouco e ele vai lá e dá uma alinhada. E aí, pessoal, a gente tem o que mais? Aqui temos aqui falando de capacitor ainda, sobre energia residual, os módulos de fase internamente, eles também possuem capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com chopper, certo? Então, é perigoso a energia residual. Falando aqui dos resistores, voltando a falar deles aqui, a função deles é descarregar. Depois que o caminhão desligou o motor diesel, pode ser que ainda tenha energia residual nesses capacitores. E esses resistores de descarga servem para isso, para consumir essa energia residual depois que o caminhão é desligado. Ainda nesse circuito aqui, a gente tem o sensor de falha terra, certo? Aqui tem um capacitor de aterramento. Esse circuito aqui, eles são monitorados pelo crowbar, entendeu? O crowbar ele monitora todo esse circuito. Depois a gente vai conversar sobre isso. Aqui tem os módulos de fase, ok? Módulo de fase. Aqui é o nosso chopper, nessa parte aqui do diagrama. E aqui é o crowbar, certo? A saída do chopper tá aqui. É a mesma saída do crowbar. A gente vai já falar desses dois aqui, detalhes sobre eles. Aqui a gente tem um LED. Esses LEDs aqui são os LEDs de inversor ativo, certo? Esses LEDs aqui, ó. Vou voltar aqui. Espera aí, tá travando aqui um pouco. Tem muitos programas abertos aqui. Ver se eu consigo mostrar aqui. Não dá para mostrar porque aqui no caso é na tampa. Mas seria aqui, ó, os LEDs de inversor ativo, né? Vocês sabem onde é que fica, ok? Então vamos lá. Conheci aqui os LEDs. Tem esse aqui também. São dois LEDs, né? E aqui são os resistores, né? Que fazem que o LED acione, certo? Esses resistores, pessoal, eles ficam aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eles ficam aqui, ó. Resistor de LED de inversor ativo, que faz o LED acender, e resistores de descarga. 376. Deixa eu olhar aqui na tabela. A gente tem que aprender a viajar nessa tabela aqui também, pessoal.
376. Deixa eu ver se eu acho aqui. 376. Resistor de descarga, tá vendo? Não tá certo. Resistores de descarga. Esses aqui são os resistores de descarga. Esses aqui são os resistores de inversor ativo, que fazem com que a luz acenda. Porque a gente sabe, né, pessoal? A energia aqui do barramento, ó, vamos supor que está em 1000 volts. 1000 volts queima um LED rapidão. Então ele usa o resistor para diminuir a tensão, certo? Para 150 volts. Quer dizer então que esses LEDs acendem. Acima de 150 volts eles já acendem. Quando o barramento está abaixo de 150 volts, eles apagam. Entendeu? Assim é esse aqui também. Aqui a gente tem os contatores, certo? Os contatores, mais módulo de fase. Deixa eu ver se esqueci mais de alguma coisa. E aqui embaixo tem o circuito do grid. Aqui, ó. Circuito do grid. Na apostila, pessoal, tem algumas controvérsias lá, mas o ideal é você ler a apostila, mas sabendo que o diagrama está aqui. O diagrama é o mais alinhado, porque na apostila fala que os contatores jogam energia para dissipar no primeiro circuito resistivo, mas não é no segundo, entendeu? Essas contradições assim que a gente tem que levar em consideração. Às vezes vai fazer uma prova, alguma coisa, a gente tem que saber. Fechou aqui, ó, para a gente provar que ele é o segundo circuito resistivo, eu vou seguir aqui, ó, devagarinho, seguir a linha, aqui, tá vendo? Segundo circuito, contator grid, grid 2, segundo circuito resistivo, tá vendo? Isso aqui é o grid 1, é dedicado ao chopper. Se a gente for seguir ele aqui, ó, vamos seguir ele aqui, ó, deu aqui no chopper. E o circuito do chopper é bem alinhado, é bem no ponto aqui do crowbar, ou seja, quando o crowbar atua, ele manda tensão pela mesma linha do chopper. Então ele alimenta o primeiro circuito resistivo, ok? Agora a gente vai falar de módulo de fase. O módulo de fase, ele é bem complexo e ao mesmo tempo simples. A gente não precisa complicar as coisas. Vamos simplificar. O módulo de fase está aqui, né, pessoal? A gente tem aqui 4 IGBTs. Certo? A gente vai dividir assim, ó. Eu vou escolher esse daqui. Escolher esse daqui. Positivo e negativo. Para ele fazer uma onda senoidal, para ele fabricar aí uma onda senoidal, porque o motor de tração, ele é AC, ele não é DC. Entendeu? Ele precisa das 3 fases para funcionar. Certo? O barramento é DC. Ou seja, aqui a função do módulo de fase é fazer o chaveamento, certo? Para formar ondas senoidais, corrente alternada. Para o motor funcionar com corrente alternada. O que é a corrente alternada? É a alternância entre positivo e negativo. O que acontece aqui, ó? Aqui é o interior do módulo de fase. A gente tem que entender aqui, ó. Esse símbolo aqui é IGBT, esse IGBT, IGBT e IGBT, certo? É dividido, ó, 2 IGBTs estão mais perto do lado positivo e 2 mais perto do lado negativo. Porém, eles têm uma conexão aqui, ó, tá vendo essas 2 bolinhas aqui? Certo? 2 bolinhas aqui indo para essa bolinha branca. Para fazer aqui, ó, já tá saindo alternado, tá vendo? AC, corrente alternada, certo? Para iniciar, quando o SM do motor 1, certo? O SM do motor 1, ele tem a função de comandar 3 módulos de fase, esse e esse, certo? Para fazer com que o motor 1 funcione, gire, certo? Então, o motor 1, o SM do motor 1, vai mandar sinais elétricos de ativação para o interface, certo? O interface vai mandar sinais para os módulos de fase, sinais de fibra ótica, entendeu? Sinais de fibra ótica.
Para ativar eles, é o básico, eu estou falando só o básico por enquanto. Para ativar ele. Aí ele ativa onde? Ele manda sinais de fibra ótica. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Nesse circuito aqui, ó. Eu vou continuar aqui no nosso diagrama para a gente entender. Tá aqui, ó, módulo de fase, certo? A gente entende o que, ó? Não, eu acho melhor a gente colocar aqui porque vai ficar mais fácil a compreensão. Aqui, módulo de fase 1, certo? Olha o que tem lá dentro do módulo de fase. A gente tem fibra ótica, certo? Fibra ótica, óptica e fibra óptica, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mapear aqui para ficar fácil pra gente. Tá, dentro do módulo de fase o que tem? Fibra óptica de ativação, certo? SIG, tá vendo? Signal. E fibra óptica de feedback, certo? Aqui do lado positivo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Vamos lá, vamos detalhar esse negócio aqui, certo? Vamos supor que eu estou nesse módulo de fase aqui, módulo de fase motor 1, aqui, ó. Eu estou nesse aqui. Essa região que eu estou com a seta é o lado positivo, de ativação positiva, e aqui o negativa, certo? Então eu estou aqui, ó. A fibra ótica ativa os IPMs, certo? Porque dentro do módulo de fase tem um drive óptico, certo? Há 2 drive ópticos, um dedicado ao sinal negativo, certo? E outro ao sinal positivo. Igual eu falei, negativo aqui e positivo aqui em cima. O drive óptico ele tem a função de pegar o sinal de fibra óptica, né? Aqui, ó. Aqui entra fibra óptica. Vamos supor só do lado positivo. Entrou fibra óptica aqui, signal, certo? Dentro do módulo de fase tem o drive óptico. A função dele é pegar o sinal de sinal óptico e transformar em sinal elétrico para fazer o gate aqui, ó, fechar o contato, certo? E também a gente tem que olhar isso aqui também, feedback. Eu mandei um sinal de fibra óptica para fechar o gate lá do IGBT, mas também preciso de um sinal de feedback que fechou, certo? O sinal de feedback fechou e tá ok. Então sai aqui, ó, no pino S, lá do módulo de fase, certo? Eu tenho uma ilustração aqui que mostra, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó, aqui é o conector do módulo de fase, entendeu? A gente observa aqui no conector, esse conector, aqui é um conector, certo? Vocês veem aqui, ó, essas partes mais grossas aqui, é conector de... É a parte de fibra óptica, entendeu? E a parte de... a linha de conexão, a facilitação de conexão. Aqui a gente tem aqui, ó, vamos lá, RTD, certo? O RTD. Aqui a ativação do alimentação 24 volts AC em 100 Hz, 100 kHz na verdade, certo? E aqui a fibra óptica, tá vendo? Sinal de entrada, feedback de sinal de entrada e feedback de sinal, igual tá aqui, ó, certo? Nesse diagrama resumido que eu tenho aqui com vocês. Então vamos lá para a continuação. O módulo de fase tem os sinais de feedback, os sinais de entrada. Aqui, ó, tem o RTD. O RTD dentro do módulo de fase é um RTD PT1000, ok? Ou seja, a resistência a 1000 ohms significa que eu estou em temperatura 0 grau, certo? Tem um cálculo para isso, eu passo para vocês depois. Aqui, ó, power 24 volts AC, entendeu? Ou seja,
O modo de fase, ele recebe 24 volts alternado, corrente alternada, em uma frequência de 100 kHz, certo? E aí dentro do modo de fase, além do RTD, temos o capacitor interno, temos o diodo interno também. Depois eu vou explicar para que serve esse diodo, certo? Então vamos lá. Eu tenho o sinal de feedback, armei aqui, ó, o gate do IGBT, lado positivo, os dois gates aqui, dá um pulso positivo, certo? Formar o lado da onda senoidal positiva. Em questão de milésimo de segundo, esse aqui vai entrar também. Aqui é desligado e esse aqui é ligado. O drive óptico vai transformar, vai pegar sinal de fibra óptica para formar o lado agora negativo da onda. Vai armar esses IGBTs do lado negativo da onda. Assim, vamos supor, em milissegundos, fechou os contatos aqui positivo, corrente alternada positivo e negativo, né? Desligou aqui, já entrou os negativos aqui, fazendo com que, ó, já tem corrente alternada aqui, ó. Da mesma forma, tá acontecendo aqui e tá acontecendo nesse aqui. Existe uma combinação de que quando esse aqui tá fechando os contatos positivos, certo? Esse daqui tá fechando os negativos, entendeu? E esse aqui tá em descanso. Uma hora esse aqui vai fechar os positivos e aqui, ó, vai fechar os negativos. Existe uma comutação aqui que quem faz esse algoritmo acontecer é responsabilidade do SM do motor 1, certo? A mesma forma é a responsabilidade de fazer esse motor 2 aqui funcionar com o algoritmo, com a parte das fibras ópticas, tudo é o SM do motor 2. Esse motor 2 aqui, ó. Tá ok? Então, é o circuito de acionamento, né? A gente já sabe que tem um capacitor interno, tem um RTD de PT1000, certo? A gente também tem aqui 4 IPMs. O que é o IPM aqui dentro? Que tem lá na apostila, temos 4 IPM. Aqui é o símbolo de IGBT. E IPM. O IPM é responsável por alimentar aqui, ó, o gate, certo? Ele vai pegar um sinal elétrico do drive óptico, certo? E fazer com que haja um fechamento aqui. O IPM é um módulo de potência inteligente. Ele é acoplado aqui no IGBT, certo? É um circuito interno, a gente não tem acesso para olhar em fotos e nada. A não ser que um dia a gente abra esse módulo de fase, entendeu? O chopper, certo? O chopper, ele só funciona, pessoal, o lado negativo dele. O chopper é a mesma coisa do módulo de fase. Se algum dia der problema no chopper, pode botar o módulo de fase que ele vai funcionar beleza, sem configurar, sem nada. É só colocar lá que vai dar certo. Por quê? O módulo chopper só fecha esses IGBTs negativos. Porque ele aqui tem funciona com a onda pulsada, só o ciclo negativo funciona para alimentar o primeiro circuito resistivo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Alimentar o primeiro circuito resistivo do grid, certo? Aqui, por exemplo, para que serve o módulo chopper? Ele vai funcionar para regular a tensão do barramento, ele vai funcionar para fazer os outros 50% de retardo dinâmico, certo? Ele tem essas funções aí, pessoal. Mas ele não faz isso sozinho. Quem faz esse módulo chopper funcionar é o SM do motor 1, certo? A gente tem que saber disso. O SM do motor 1 faz o funcionamento dele acontecer, entendeu? Então, por que só o lado negativo? Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Negativo, onda pulsada para acionar o primeiro circuito resistivo do grid. Aqui, segue a seta, ó. Negativo entrou. Positivo, tô seguindo aqui o positivo, ó. Tô seguindo. Acompanha aí, pessoal. Seguindo. Olha onde é que deu aqui, ó. Ou seja, o circuito lá do resistivo do grid já tem positivo aqui e tem negativo aqui, ó, saindo do chopper. Entendeu? Aconteceu, o chopper tá funcionando, tá regulando a tensão do barramento, certo? Aqui a gente observa que tem
um transdutor de corrente para medir. Esses transdutor de corrente aqui do contator, ó, observa aqui, no contator também tem. Eles são classificados em 1500 amperes. Já esses transdutor de corrente aqui, ó, do gerador, do motor de tração, eles são classificados em 3000 amperes. Isso aí é coisa de apostila, de prova, viu? Decora bem. Contator e chopper, sensor de corrente aqui, ó, transdutor de corrente, são classificados em 1500 amperes, ok? Crowbar tá aqui. Crowbar também, ele pega só a parte negativa, porque o positivo já está aqui, ó. Eles estão conectados nesse ponto aqui, ó, crowbar e chopper, certo? Aqui os contatores, entendeu? Falando de crowbar, pessoal, resumindo um pouco do crowbar, o crowbar ele tá aqui, ó. Deixa eu procurar aqui para vocês dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, mais para cima. Deixa eu ver aqui. Crowbar, módulo chopper. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que faz tempo que eu não mexo nesse. Tá aqui, ó. Crowbar. Crowbar ele também recebe PWR, Power 24 volt alternado a 100 kHz, certo? E recebe a fibra ótica aqui, ó, só de ativação, entendeu? Ele recebe um negativo e recebe uma fibra óptica aqui só de ativação, entendeu? Então vamos lá. A função do crowbar. O crowbar ele tem funções distintas assim, na apostila ele é meio fragmentado, as funções dele, certo? O crowbar é um tiristor, certo? O tiristor, ele, se você pesquisar no Google, ele diz que é assim, depois que o tiristor arma, que eu armo um tiristor, ele é um circuito que, se eu armar ele vai conduzir. Conduz, ou seja, diz que enquanto houver corrente circulando aqui, ó, nesse ponto até esse, depois que eu armei, dou só um clique para armar. Armei e fechou aqui o primeiro circuito resistivo, certo? Primeiro circuito resistivo. Fechou nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Enquanto houver corrente aqui, ele está armado. Ele não desarma mais. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está pegando a corrente do barramento e jogando para o grid positivo e jogando para o grid dissipar. Ou seja, é um circuito que não tem controle de barramento. Ele vai para dissipar, para descarregar mesmo, certo? Enquanto houver corrente aqui, essa chave aqui, olha, é uma chave. Ele está armado, certo? Se eu clicar no gate aqui de novo dele, ele não desarma. Enquanto tiver corrente passando por aqui, ele está armado, ele não desarma. Por isso que diz lá no CIS que o tiristor do crowbar só pode ser desarmado quando você desliga a ignição do caminhão. E o sistema do barramento todo é consumido, a energia do barramento é consumida. Então ele volta a ficar off. Ele já não fica mais em estado on, fica em estado off. Ok? Para esse tiristor armar, o crowbar é um sistema de proteção o mais crítico. É para existir, se houver um desbalanceamento de fase, uma sobretensão do barramento súbita, se houver falta, aqui ó, se houver uma falha nos capacitores de carga aqui ó, deixa eu procurar aqui, capacitor de carga, deixa eu ver aqui pessoal, um pouquinho de paciência, tá aqui ó, os capacitores de carga aqui ó, do barramento não, capacitor de carga, de suprimento aqui dos nossos interface, certo? Se houver uma falha aqui de alimentação dos interface, o crowbar vai entrar, entendeu? E se também tiver um desequilíbrio, vamos supor, uma incompatibilidade de sinal óptico
certo? O crowbar também atua. Uma incompatibilidade de sinal óptico, o que acontece? Então, o crowbar, repetindo, ele vai armar em desbalanceamento de fase, sobretensão, falta de alimentação 24 volts dos SMs, SM do motor 1, 2 e os interface, certo? E também incompatibilidade de sinal óptico. É uma falha muito crítica. Às vezes a gente acha incompatibilidade, não entende muito bem, mas é o quê? É como se eu fechasse aqui um sinal óptico errado. Fecha aqui o lado positivo do GBT, outro sinal óptico errado, fecha o negativo junto. O que acontece aqui, ó? Se eu fecho esse GBT aqui positivo e depois de alguns milissegundos esse aqui ainda não abriu e esse aqui já fechou, em algum momento os dois vão fechar junto, então vai gerar um curto. Eles vão pegar aqui, ó, corrente direta aqui, ó, vai fechar um curto. É capaz de ter uma explosão do modo de fase. Então a fase é uma falha muito crítica. O crowbar entra instantâneo para descarregar o barramento para que não haja isso esses três tipos de fase de falha aí, entendeu? Agora aqui a gente tem os contatores, certo? Os contatores. Aqui existe uma configuração aqui na parte aqui do grid já, né? Para o grid funcionar, ele precisa de tensão, certo? Aqui, ó, o nosso inversor de retardo, inversor do grid aqui, ó. Inversor do grid, pessoal, esse aqui, ó. Vamos lá. É esse aqui, ó. Entendeu? Esse aqui é o nosso inversor do grid. Como é que ele funciona? Certo? Vamos supor que aqui, ó. Aqui é positivo do grid entra e negativo aqui do grid 2 entra. Ele escolheu aqui uma resistência para pegar aqui, ó. Positivo e negativo. Vem para cá, positivo e negativo. Entra aqui, ó, no nosso DRI, entendeu? Inversor de retardo dinâmico. Ou seja, tem um positivo e negativo, mas não é o mesmo nível de tensão de positivo e negativo do barramento. É um nível de tensão vindo do resultado dessas duas resistências aqui, ó, e mais essa aqui, ó, CNN, CNP, certo? Aqui vem um pulso negativo e negativo, e esse aqui positivo. Então entrou aqui um negativo positivo vindo das resistências lá, né? Sinal de resistência. E aí aqui dentro ele pega essa tensão aqui, I e P, para formar aqui dentro. Aqui dentro tem um GBT, também tem um módulo de fase, tem um GBT, tem tudo armando para fazer trifase, para funcionar o motor do grid. O motor do grid, aquele blower do grid lá, para ventilar as resistências, entendeu? Para que elas não virem brasa e não saturem. Então aqui, ó, entrou positivo, forneceu aqui, fez o chaveamento e conseguiu fazer aqui, formar sistema trifásico para fazer o motor do blower aqui do grid acionar e resfriar a resistência. A gente também tem aqui, ó, o capacitor. Esse capacitor, ele tem a função de impedir correntes transientes vindo do fechamento e abertura dos contatores. O que é corrente transiente? É uma corrente de retorno. É todo circuito indutivo, igual esse circuito aqui. Quando ocorre fechamento e abertura, ele tem uma indução no sentido oposto. Isso faz muito mal nessa entrada aqui, ó, porque aqui tem GBT, tem um inversor aqui dentro, não grande como esse aqui, mas é de menor tamanho, só para funcionar esse motor do blower, uma carga menor. Então esses capacitores vêm para consumir todo o fechamento e abertura do contator. Fechamento vai causar essa corrente transiente. Isso é perigoso para o sistema, né? É muito importante ter esse capacitor aqui, entendeu? Então a gente viu aqui toda a parte do funcionamento, entendeu? Agora a gente vai ver aqui a parte de acionamento aqui, alguns detalhes aqui sobre o sistema.
aqui, vou falar sobre... Eu vou começar aqui de novo, para a gente ver detalhes sobre as ativações dos módulos de fase. Quem ativa o módulo de fase... Aqui, pessoal, tem um diagrama muito interessante para a gente entender. Ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui ainda. O computador está um pouco lento, mas... Aqui, ó. É muito interessante a gente compreender isso daqui. Entendeu? Esse desenho aqui, ó. Eu não vou nem passar muito por aqui, porque senão vai consumir um pouco do nosso tempo. Entendeu? Eu vou entrar aqui numa parte da apostila para me explicar um pouco aqui, um detalhamento aqui do gabinete do inversor. Entendeu? Então vamos lá. Componentes do gabinete frontal do gabinete inversor. Aqui a gente tem os módulos de fases, o capacitor. A gente vai falar de tudo aqui. Conexões de alta tensão, são essas aqui, é um. Conexões para o grid de retardo, aqui o 2. Módulos de fase, a gente já sabe. Conjunto dos contatores, a gente já sabe. Conjunto de DCMs também. Placa terminal. Essa placa terminal aqui é isso aqui, ó. Tá aqui em cima. Aqui passa a alimentação dos SMs, a alimentação dos interfaces, comunicação CAN. Passa muitos comandos aqui. Aí a gente tem aqui com os contatores, módulos de interface, a gente já conhece, capacitor de carga. Os capacitores de carga são esses aqui, ó. A função deles é alimentar 24 volts. A função específica dele é não deixar que os SMs nem os interfaces fiquem sem alimentação. Por exemplo, se o circuito de 24 volts der um mau contato ou falhar, os capacitores de carga eles vão fornecer tensão 24 volts, mas não é alinhada com 24 volts, é sempre caindo, certo? Por um período ali de 10 segundos. Agora, o que acontece nesse período de 10 segundos? Vamos supor que houve uma desconexão de alimentação dos SMs dos interfaces, estão sem alimentação. Aí os contatores entram. Olha como é que está a conexão aqui dos contatores, dos capacitores de carga. Tá vendo? Eles estão alimentando aqui os interfaces, ok? Eles alimentam o interface. Quando houve uma desconexão, quando houver uma desconexão, aí por um período assim de 10 segundos, eles vão suprir essa falta de tensão. É nessa hora que o crowbar ele entra, porque se os interfaces funcionar com uma tensão muito baixa, só com a tensão do capacitor ali até o fim do capacitor, é capaz que haja uma incompatibilidade de sinal óptico. Aí, igual eu falei, pode ser que haja curto dentro dos módulos de fase. Então o crowbar entra nesse período, enquanto o capacitor não descarrega, o crowbar entra para descarregar a tensão do barramento, ok? Esse é um módulo de proteção crítico, né? O mais crítico que tem. Capacitores de carga, o módulo choke a gente já sabe, as lâmpadas de inversor ativo. Aqui é a parte traseira, certo? O conjunto retificador, a gente já conhece, já falou ali, resistor de inversor ativo também, inversor de retardo dinâmico, capacitor DRI, já falamos, conjunto crowbar. Deixa eu olhar aqui, ver se tem algum conteúdo a mais aqui para a gente ver. Deixa eu olhar aqui. Pessoal, igual eu tava falando aqui, ó. O SM do motor, aqui, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O SM do motor, ele manda sinais elétricos pro interface. O interface tem duas funções, certo? Ele transformar os sinais elétricos, o SM do motor, ele quer que o módulo de fase funcione, que fabrique lá a tensão AC, certo? Corrente alternada. Para isso, ele usa o interface para transformar os sinais elétricos. Sinais elétricos saem do módulo dos SMs dos motor, por exemplo, motor 1. O interface transforma em sinal óptico, certo? Para ativar aqui o módulo de fase, sinal óptico. E aí o módulo de fase,
dentro lá do drive óptico do modo de fase, tem que mandar um feedback. Feedback também, sinal óptico para o interface. O interface tem que transformar esse sinal óptico em sinal elétrico para o SM do motor identificar como sinal elétrico. Ele manda sinal elétrico e só pode receber sinal elétrico, o SM do motor. E o interface ele tem que fazer essa conversão, certo? Ele faz essa conversão. A segunda função do interface é alimentar os módulos de fase, igual eu falei. Alimentar os módulos de fase. Ele internamente ele produz uma tensão AC, certo? Uma tensão AC. Vou mostrar aqui. Não tem como mostrar aqui não, porque eu não preparei essa. Mas ele fornece uma tensão AC de alimentação, de suprimento do sistema eletrônico aqui dentro do módulo de fase, dos IPMs, do drive óptico. Uma tensão AC 24 volts de 100 kHz, certo? Para vocês verem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o módulo de fase, aqui, ó. Como eu falei aqui, ó, fonte de alimentação que ele recebe VAC, volt, corrente alternada, a 100 kHz. Aqui interno também eu falei, ó, tem um capacitor de filtro interno, 1667 microfarad, certo? E eu vou voltar aqui no desenho aqui. Então é isso aí, deixa eu ver se eu acho aqui é o interface, as entradas e saídas, fibra óptica. Aqui é o conector. Aqui é uma foto aqui desse sistema aqui, ó. Deixa eu voltar aqui do conjunto retificador. É esse conjunto aqui, ó. Tá vendo os diodos que estão vindo do gerador? Eles são desse jeito aqui, ó. Dessa forma, esses são os diodos de retificação para formar o barramento positivo e o barramento negativo. Ok? Vou voltar aqui na apostila. Certo? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui pra gente identificar aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, por enquanto é isso. Aqui, ó, igual como eu falei, ó, capacitores de carga, certo? Eles, ó, vamos supor que a tensão dos SM está aqui. Caiu a tensão aqui para 0 volt, ó. 0 volt. Isso é muito perigoso para o sistema de geração lá de energia, dos módulos de fase. Quer dizer, é muito perigoso para os interfaces. Porque os interfaces são responsáveis por fornecer a alimentação AC 24 volts por módulo de fase. Se o interface não recebe positivo, não recebe alimentação 24 volts, os módulos de fase vai ficar sem alimentação AC dentro dele de suprimento. Isso pode causar uma incompatibilidade sinal óptico, igual eu falei, e é uma falha muito crítica. Então, aqui, ó, é como agem os capacitores de carga, ó. A tensão não deixa cair igual aqui, caiu aqui, ela vai caindo, ó. Certo? Tempo. Aqui ele não falou mais ou menos o tempo, né? Mas aqui, ó, a gente entende aqui, ó, que existe um tempo aqui de queda. Antes de chegar aos 10 volts, o crowbar já entra, certo? Para eliminar toda a tensão do barramento como sistema de proteção, certo? Vou ver se eu acho mais alguma coisa para falar aqui. Tem muita coisa, se for falar tudo assim, demora um bocado, né? Não é tão rápido assim. Mas eu vou procurar ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, ver se eu acho. Pessoal, a parte que faz os motores de tração trabalharem é essa aí mesmo, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, a gente vai matando aqui pelas perguntas, respostas. Ou entre em contato comigo, a gente conversa, tá bom? Um abraço, obrigado, valeu.